Paramatma significa superal, dentro do coração. Ele controla todo mundo porque ele está vendo, ele está dentro. Ele vê nossas ações, igual tem o exemplo de dois pássaros. Um está saboreando o fruto, que é a diva. O outro pássaro está só olhando, Paramatma. Ou seja, Paramatma está vendo o que a diva está fazendo. E depois quem vai dar o fruto é Paramatma. E a diva vai ter que pegar esse fruto. Quem dá o fruto é Paramatma, que ele está vendo. Se alguém faz alguma coisa hoje, de bom ou de ruim, Paramatma vai ver. Na próxima vida, ou em algumas futuras, ele vai dar aquele fruto. A pessoa vai ter que pegar aquele fruto. Quem vai dar esse fruto? Paramatma que viu vai dar o fruto. Dessa maneira ele controla. Não é que ele controla as entidades igual muita gente pensa. Tanto na nossa no Vaishnavismo quanto os evangélicos pensam assim. Muita gente tem essa ideia errônea. Não, ele dá livre-arbítrio limitado, porque só nesse espaço curto de tempo na Terra. Mas depois que acabou aqui, a gente não controla mais nada. Quem vai dar o fruto é ele. E a gente é obrigado a pegar esse fruto. Quem deu o fruto para a Mátmara, que dentro da gente viu como a gente usou o livre-arbítrio. Dessa maneira ele controla todo mundo. Porque se ele não quiser dar o fruto, ele não dá. Mas ele dá o fruto de acordo com o nosso livre-arbítrio e nossas ações. Dessa maneira ele controla o mundo inteiro. Isso tem que refletir, porque essas coisas ajudam em toda prática de Bhakti. Sem o entendimento, tudo fica solto pelo ar, do nada, assim. É isso que torna fixa a coisa. O bom entendimento ajuda, igual falou no passado. Então deve refletir e ficar fixo isso. Vamos lá. Esta conclusão é evidenciada no decorrer do Gita. Shri Krishna diz a Arjuna: porque tu és uma jiva, você se esquece deste fato frequentemente, mas como o Senhor Supremo, eu jamais me esqueço disso. De acordo com a declaração Mamai Vamsu Shiva Lok, a jiva é uma insignificante parte de Bhagavan. A jiva é eternamente sua parte, e de forma alguma pode se tornar uma com o Bhagavan por emergir nele. Quando o impersonalista que deseja imergir na luz, Brahma Jyoti, a forma impessoal, ele não se torna um com Deus. Por quê? Porque a alma dele não é dissolvida ali. Tem gente que pensa que a alma é dissolvida e se torna aquela luz, não. É como se fosse um ponto de luz na luz. Parece que imergiu, mas se alguém tiver o olho transcendental para ir lá ver, vai ver que é um ponto de luz na luz. Mas não consegue. É igual dar o exemplo de alguém ir no fundo do oceano de madrugada e jogar uma pedra escura. Alguém vai ver a pedra lá no fundo? Sim ou não? Não? Aí vai pensar o quê? A pedra se fundiu no oceano, se tornou oceano. Mesma coisa, o impersonalista pensa que se ele atingir o Brahma Jyoti, ele vai se tornar a luz. Mas se alguém for lá ver, igual a pedra, se for lá ver, a pedra vai estar lá. Ela não se tornou o oceano. Então, o ponto de luz que é a alma, se ele atingir aquele estado, aquele ponto de luz vai entrar na luz que vem dos raios do corpo de Krishna, que é o Brahma Jyoti. Não significa que vai tornar a luz, não. Ele só vai entrar ali. Ele não vai se tornar um com Deus, que é impossível. Isso está falando aqui. Jamais pode se tornar uno com Bhagavan por imergir nele. A declaração que Brahma, a verdade absoluta, se torna a entidade viva devido à ignorância, Se e quando tornou mais alto, Yoga. se tornou a entidade viva devido à ignorância, e quando se livra da ignorância, a entidade viva novamente se torna Brahma, é incorreta desde a perspectiva da razão, da lógica e das escrituras. A ignorância jamais pode tocar para Brahma, suprema verdade absoluta.
e aqueles que, seja quais forem os estados, é intrinsecamente composto de conhecimento. É dito nos Shrutis, para Brahma, jamais é controlado pela potência ilusória e cai na ignorância. Milhares de declarações védicas comprovam isso. Os impersonalistas falam isso, que Brahma, a verdade absoluta, se tornou a entidade viva devido à ignorância. Eles falam Aham Brahmasmi, eu sou Brahma. Eles entendem Brahma, a palavra Brahma ali, como se fosse Deus. Na verdade, Aham Brahmasmi significa espírito. Eu sou espírito. Mas eles entendem esse Brahma como sendo Deus. Aí eu sou Deus. Aí porque agora ele está na ignorância, então esse Deus, que ele acredita que ele está nesse corpo material coberto pela ignorância. Mas existe várias passagens dos Vedas que Deus jamais pode ser controlado pela energia ilusória ou cair na ignorância. Isso é impossível de acontecer. Então, pela lógica, se alguém for pela razão do intelecto, ele vai ver que é uma filosofia falha, a impersonalista. Como que Deus vai ficar coberto pela ignorância, se ele é totalmente puro? Sobre isso, uma vez um discípulo de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, um Vishnupada chamado Bhakti Kumud, Santa Goswami Maharaj, estava na assembleia, tinha impersonalista, e o impersonalista falou a filosofia Mayavada, e aí quando foi a vez dele, Santa Goswami pegou um bastão e foi para cima do impersonalista. Ele não ia fazer nada, mas só para ver a reação do personalista. O personalista ficou com medo, ficou tremendo de medo. Aí Santa Goswami falou: aí, você é Brahma? Brahma jamais fica agitado, muito menos com medo. igual, igual fala naquele Kirtan, né? Bhaja Hunre Mana, Srinandanandana, Abhaya Charanara Vindare, que Swami Prabhupada gostava de cantar. Porque o nome de Swami Prabhupada, quando ele nasceu, o pai dele, sendo devoto, botou o nome dele de Abhaya Charan. Abhaya significa sem medo. Aquele que se refugia em Cristo se torna sem medo. Então, relacionado com isso, Swami Prabhupada gostava de cantar esse Kirtan. Bhaja Hunre Mana, ó mente, simplesmente adore. Sinanda Nandana, o filho de Nanda. Abhaya Charanara Vindare. Assim você se tornará destemido. Aí Santa Goswami falou: você não é Brahma? Então como que agora está tremendo de medo? Algumas vezes a escritura fala que Brahma fica com medo. Aí ele ficou sem falar nada. Então é mais ou menos o que está escrito aqui. Elcio, perguntar alguma coisa? Quero sim, Prabhuji. Quando Vishnu recolhe todos os átomos, tá, para a dissolução do universo, ele recolhe tudo para dentro dele e volta tudo para fora depois. Aí tudo bem. Os átomos perdem completamente a consciência, né, nessa imersão. Como é que funciona isso? Você fundindo Ali fica no estado de sono. Quando volta, volta com o mesmo karma prévio. A mesma coisa, volta normal. Mas ele não tem consciência nenhuma ali, está dormindo. Estado de sono, nenhum. Gratidão. Vamos lá. Portanto, neste corpo material, existem dois conhecedores do campo, a entidade viva e a superalma. A superalma é o controlador e o testemunho eminente das diferentes entidades vivas, que estão situadas em diferentes corpos, como conhecedores localizados no campo. A superalma e a entidade viva jamais pode se tornar uma entidade só. Srila Bhaktivinoda Thakur interpreta Krishna dizendo: mais alto, Yoga. Sobre o campo e o conhecedor do campo, existem três princípios: o Senhor, a entidade viva e a matéria inerte. Saiba que, justo como existe ali um conhecedor do campo, a entidade viva, em cada corpo, eu, o Senhor, sou o principal conhecedor do campo, de todo este mundo inerte.
pela minha potência controladora, como a super-alma, sou o conhecedor de todos os conhecedores. O conhecimento daqueles que compreenderam estes três princípios ao deliberar sobre o campo. E o conhecedor do campo é realmente conhecimento vivenciado. Você vê isso, a gente deve refletir, ó. Esse verso aqui é importante, tá vendo? Esses princípios que está falando aqui, do 13 até o 18, até o final, são princípios que é importante para refletir, para ficar fixo. A mente engajada nesse tipo de reflexão, ela fica firme. O intelecto sobrepuja a mente já não mais controla, fica descontrolada. Além disso, fortalece a fé e o entendimento vai vindo, entendimento da realidade desse mundo, como a mente age, o intelecto age, a diferença do corpo para a alma, da alma para a mente, diferença da alma para a super-alma. Isso tudo vem. Primeiro a gente compreende, através da prática a gente vai vivenciando isso gradualmente. Ela falou, ó, os três princípios ao deliberar sobre o campo, conhecedor do campo, é realmente conhecimento vivenciado. Aí a gente começa a vivenciar isso. Aí que a vida espiritual realmente começa. A gente começa a perceber essas coisas. Não só teórico, mas vivenciar isso. A gente já consegue compreender de maneira, através de experiência, que não é o corpo. E que dentro do corpo tem a alma e também existe a super-alma. São duas coisas diferentes. Então, se a gente compreende isso, tem o conhecedor do campo, que é a alma que conhece o corpo e os sentidos, como ele age. E o conhecedor completo, não só nosso, mas de todas as entidades vivas, que é a super-alma, que também habita na gente. Você vê, quando a gente começa a praticar Bhakti, a primeira conexão, depois de algum tempo, claro, de purificação, a gente vai conectar com Deus dentro do nosso coração. É a super-alma. Aí lá na frente isso vai aumentando até que essa super-alma se torna o que a gente adora, se chama Sundara, igual falou aqui, de dois braços. Aí a pessoa pode ver, se chama Sundara face a face. Mas através de Bhakti, a gente começa a perceber a alma e começa a perceber também super-alma. Aos poucos, começa a vivenciar essas coisas gradualmente. E aí a gente consegue perceber, diferenciar. Existe uma alma, essa alma é o nosso real ser. Junto com a alma está a super-alma, vendo tudo que a gente está fazendo. Depois, o mais sutil depois disso é o ego. Aí a gente deve pensar, eu sou servente de Deus. Deve eliminar qualquer tipo de, eu sou isso, eu sou esse corpo, eu sou rei do mundo inteiro, eu sou guru, eu sou acharya, eu sou rico, eu tenho empresa, sou famoso, vou ganhar dinheiro. Isso tudo deve ser cortado pela raiz. Como? Sabendo que a gente é um simples, insignificante, eterno servente de Krishna. De ver Sarupa Roy Nitya Krishna. Essa é a real natureza da alma. Qualquer outra é falso ego. Essa é real ego. Não significa que vai eliminar o ego. Significa que tem o ego real, que é a natureza real da alma, que é eterno servente de Cristo, todo mundo é. Mas se a gente pensa, não, eu vou desfrutar do mundo, isso é meu. Eu sou esse corpo, então isso é meu. Filho é meu, pai é meu, esposa é minha, isso é meu. Porque está lá relacionado com o corpo, então é meu. Então é posse material. Isso é falso ego. Mas se a gente pensa, eu sou um simples, eterno servente de Deus, então isso é real ego. Isso deve ser cultivado. Não é que a gente fica sem ego. Tem gente que fala, deve acabar com o ego. Não. Acabar com o ego vira budista. Nada. Ou seja, quer virar um nada. Um zero à esquerda, praticamente. No Vaishnavismo fala isso. Deve cultivar real ego. Toda a entidade viva é eterna servente de Deus. Aí a gente começa a perceber, tem esse ego, tenta praticar Bhakti para acordar essa real natureza da alma, que agora está coberta. Aí tem depois intelecto, deve ser engajado nas escrituras. E depois tem a mente,
que a mente mente várias vezes e quer levar a gente para qualquer lado, que ela é livre, leve e solta. Vamos falar com a Arjuna fala, para Krishna, ó Krishna, é mais fácil controlar o vento do que a mente. Ele fala para a gente ter uma ideia do quão difícil é controlar a mente, mas através de Bhakti, o difícil pode se tornar fácil. Se o intelecto é engajado no estudo das escrituras, automaticamente a mente ficou controlada. Porque ela não vai encontrar espaço. Por isso que no começo da prática é difícil. Porque sem um treinamento longo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a mente fica querendo, porque a gente nasce no Ocidente não tem regra. No Oriente Médio, na Índia, tudo tem regra, para eles é mais fácil. Mas aqui, a gente já nasce sem regra, aqui se pode tudo. Você nasce aqui no Brasil, você pode comer o que você quiser, não precisa oferecer nada. Aí 15 anos, pode namorar quem quiser, não tem negócio de casamento e conhecer pai, ir para a igreja, nada disso. Pode fazer o que você quiser. Se quiser ir para o bar, pode. Até melhor, tem pai e mãe que acham até melhor. Vai curtir, é isso mesmo. Isso, vai, ficar dentro de casa não. Ou seja, vai indo. Aí depois, para voltar isso tudo, aí exige essa prática até que a mente fica controlada. Porque ela já acostumou. A gente acostuma aqui 15, 20 anos com a mente indo. Para qualquer lado que leva a gente vai. Depois tem esse todo trabalho para dominar ela. E aí entra esse processo de Bhakti. Aí com perseverança, depois de muita luta, aí ela começa a ser controlada. E aí é que vem paz interior, quando ela está controlada. Aí realmente a gente começa a ver o resultado espiritual da prática de Bhakti. Então, você vê, o que era muito difícil pode se tornar, em poucos anos, pode se tornar fácil. Mas existe também determinação. Determinação fixa e sem parar, né? Porque a maioria começa a praticar. Primeiro obstáculo que vem, acabou a prática. Aí não tem jeito de progredir. A primeira coisa é botar firme qual que é a meta da vida. Conhecer Deus, a vida humana é para isso. Então eu vou, não importa o que vier, igual o Gurudev falar, se vier o problema, pise em cima dele e continua. A misericórdia de cima vai ajudar quem pensa assim. É isso. Então, dessa maneira, a gente pode começar a experienciar essas coisas aqui. Pode pensar que é muito difícil no começo, mas o impossível pode se tornar possível se a gente tem essa determinação e com a misericórdia de cima, que faz que o impossível se torne possível. Você vê, Swami Prabhupada, perguntaram para ele uma vez qual que era o milagre que ele fazia, porque o Sai Baba fazia vários milagres. Swami Prabhupada falou, meu milagre é transformar animais em seres humanos. Que milagre maior que tem nisso? Que milagre, que coisa grandiosa tem transformar água, por exemplo, em ouro? O que isso vai fazer? O que o ouro vai fazer para a vida espiritual de alguém? Isso vai dar progresso espiritual para alguém? Nenhum. Fizer igual Jesus fez com alguns, tirar a doença da pessoa, o que aquilo vai fazer com a pessoa, para a alma dela? Curar só a doença, se ela não tiver real fé e prática espiritual nenhuma. Então, real milagre, na verdade, é isso. A gente sair de uma condição pecaminosa de ter nascido aqui e se transformar em devoto. Pelo menos um sincero e real praticante devoto, seguindo uma vida pura e digna e progredir nesse caminho. Isso é real milagre. Qual o maior milagre que tem no mundo que é isso? Nenhum. Isso é verdadeiro milagre. Você vê, igual o Gurudev falava, quanto maior a necessidade, maior a misericórdia. Então, quanto mais na condição a gente está longe dos países piedosos, então a nossa posição é a mais caída.
Então, quanto maior a necessidade, se a gente busca, maior vai vir a misericórdia. Maior até mesmo que quem está lá. Que aqui é maior necessidade. Então, o difícil pode ficar fácil, o impossível pode ser possível. Depende do nosso objetivo de vida e determinação na prática, humildade, sinceridade, determinação para ir seguindo. Verso 4. Tat kshetram jacha jadrikcha jadvikari jatascha jat sachayo jat prabhavascha tat samasena mesnu. Agora, escute-me descrever brevemente sobre este campo, suas características e transformações, por que e de quem ele veio a existir, e sobre a natureza e a influência do conhecedor do campo. Quem vai ler? Posso ler. Bhavanuvada. Neste verso que começa com as palavras Tati Kshetram, Shri Bhagavan fala mais profundamente sobre o significado da palavra Kshetra, que foi anteriormente mencionada de forma breve. Kshetra significa o quê? O campo, o corpo, o conhecedor do campo. Kshetra aqui é corpo. O Kshetra é uma combinação dos 5 elementos, do ar vital e dos sentidos. Escuta como Kshetra o campo integrado por um corpo grosseiro e outro sutil. Possui diferentes tipos de natureza, desejos e transformações, tais quais inimizade e amizade. Escuta como ele nasce da união da natureza material, Prakriti, e do desfrutador, Purusha, e como ele se manifesta diferentemente nas distintas formas, móveis e imóveis. O conhecedor do campo, Kshetra Gya, é a Jiva Atma e também Param-Atma, de acordo com as regras gramaticais do sânscrito. A palavra Kshetragya é usada aqui em gênero neutro, porque a palavra Kshetra é usada no gênero neutro. O corpo pode servir, que a palavra Kshetra, corpo, pode ser o corpo masculino ou feminino, igual a alma. A alma pode ser os dois, mas ela é referida à alma sempre como feminino e só Deus como masculino, Purusha. Você vê, o corpo é a combinação de 5 elementos, terra, água, fogo, ar e éter. Esse corpo grosseiro aqui, esse aqui, terra, água, fogo, ar e éter. Esse corpo grosseiro é composto desses 5 elementos. Ar vital, prana e sentidos. Sentidos é olfato, paladar, tato, essas coisas. Então, esse é o corpo grosseiro. Esse fala aqui Kshetra, o campo, ou seja, o corpo. E também composto pelo sutil, que é o primeiro mais grosseiro é mente, depois mente mana, depois intelecto, buddhi, depois ego, arrancar e atma, alma e paramatma. Basicamente é isso. Que todo, junto com o corpo, a alma, tudo que integra isso. Nasce da união da natureza material, o desfrutador e como ele se manifesta nas distintas formas móveis e imóveis. Vai descrever aqui nesse capítulo.
A palavra Ketragya, ou seja, conhecedor significa gênero neutro também. Conhecedor ou conhecedora. Que a alma, ela, quando a pessoa se torna perfeita na prática de bhakti, é que ela vai saber se a swarupa dela é masculino ou feminino, mas na nossa linha a gente deseja feminino. Porque se virada a Krishna só pode no corpo feminino. Mas agora não deve pensar, esse corpo manifesta bem lá na frente, daqui milhares de vidas ainda. Dúvida aí? Falou que o corpo vai se manifestar lá na frente daqui a milhares de vidas. Mas um sábio, um acharya, já se manifesta para ele, dele, pelo menos. O acharya, ele não manifesta, ele já vem, ele já tem essa forma que ele vem, já é eterno. Ele já é perfeito. Nitya Siddha é uma alma diferente. Narayana já veio perfeito? Ou ele se aperfeiçoou? Esses nossos acharyas são dois tipos de alma. Nitya Siddha Diva e Bada Diva. Esses nossos acharyas são Nitya Siddha, eternamente perfeito. A gente é Bada Diva, eternamente condicionado. Eternamente condicionado significa que a gente nunca teve no estado liberado. Mas não significa que sempre vai ficar, não. Tá tentando ficar liberado. Mas nunca teve estado liberado. Eles são Nitya Siddha, eternamente liberado e perfeito. São almas diferentes. Você vê a forma de Swami Prabhupada que ele veio, a mesma forma, só que jovem, existe eternamente nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, em Sveta Dvipa, que é uma divisão que tem em Goloka Vrindavan. Tem Goloka Vrindavan Radha Krishna e Sveta Dvipa Chaitanya Mahaprabhu. Essa mesma forma, meu mestre, Swami Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Keshav Goswami, a mesma forma jovem deles existe eternamente nesse planeta de Chaitanya Mahaprabhu, Sveta Dvipa. Então ele já vem assim e performa passatempos como se fosse diva comum, mas nada de comum. Igual Krishna quando vem, parece que é comum, mas nada de comum. Chama Naravata Lila. É como se fosse ser humano comum, mas nada de comum. Tudo eles vêm por Yoga Maya, arranja esses passatempos deles aqui. E aí ele vem ensinar várias coisas pra gente, ajudar a gente e depois retorna. São almas diferentes. Você vê, quando a gente fica, né? Não sei se todo mundo tem experiência, mas eu pelo menos tive, meus dois gurus. Quando a gente chega perto deles, dá pra ver claramente que tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa bastante diferente. E dá pra ver que eles não têm uma consciência igual a nossa. Que é totalmente diferente. Completamente. Dá pra ver que eles funcionam de uma forma totalmente pura, simples e transcendental, e que a gente é totalmente condicionado. Isso fica muito claro quando a gente encontra e muita gente dá para sentir isso. Prabhu, quando eu chego perto do Gurudeva Vana Maharaj, ele é muito diferente de todo mundo. Não tem nada a ver com ninguém. Ele é ele. Vamos lá, verso 5. Rishibhi bahudagitam chandobhi vividai pritak Brahma Sutra Padaishchaiva Hetumadbhi Vinishchitai. As pessoas santas explicaram de forma concisa o princípio do campo e do conhecedor do campo de várias maneiras em numerosas escrituras védicas.
Isso foi descrito com uma lógica perfeita e conclusões definitivas nos versos do Vedanta Sutra. Aqui falou Brahma Sutra. Brahma Sutra e Vedanta Sutra é o mesmo livro. São dois nomes para a mesma escritura. Avanuvada. Denis, Carol, quem vai ler? Então vou ler. Quem descreve sobre o tema que você irá brevemente me explicar agora? Antecipando esta pergunta de Arjuna, Shri Bhagavan diz: santos como Vasista, entre outros, descreveram o tema nos seus Yoga Shastras. Chandogir significa que isso também é explicado nos Vedas e também no Brahma Sutra, em aforismos como no Brahma Sutra 1.1.1. Portanto, deve-se questionar sobre Brahma. O primeiro aforismo do Brahma Sutra é esse: Atato Brahma Jingyasa. A pessoa deve questionar sobre Deus. Ela deve inquirir, ou perguntar, ou refletir sobre quem é Deus, quem criou esse mundo. Esse é o primeiro verso do Vedanta Sutra. Deve-se questionar sobre Brahma. Bom, Visto que as características de Brahma, a suprema verdade absoluta, estão sustentadas por estes sutras, eles são conhecidos como Pada, ou aquilo que proporciona a evidência necessária para estabelecê-lo. Qual é a natureza de Brahma? Bhagavan explica. Este ponto trata especificamente sobre o tópico da causa e efeito do universo. Isso é determinado por deliberar sobre a verdade dos significados substanciais do Brahma Sutra, tais qual: o Senhor Supremo não é indescritível, Brahma Sutra 1.1.5, e o Senhor Supremo é bem-aventurado por natureza, Brahma Sutra 1.1.12. aí no começo, o Vedanta Sutra trata qual que é a causa e o efeito do universo material. Você vê, o cientista fica procurando qual que é a causa. Isso tudo é descrito no Vedanta Sutra. Sutra quer dizer aforismo. Aforismo é uma forma condensada de escrever um verso de forma condensada no sânscrito, que poucas palavras descrevem várias características ou tipos de conhecimento de forma concisa. Sutra significa isso. E Vedanta, porque isso é a essência de todos os Vedas, Vedanta Sutra. E o comentário natural dele é o chamado Bhagavad. Então isso é descrito no Vedanta Sutra. Sobre quem criou o universo, qual é a natureza de Deus. Tudo é descrito ali. Akashika Vritti. Tattva do Kshetra e do Kshetragya, como explicado por Shri Krishna, é aceito por todos os filósofos. Este tattva também é claramente estabelecido em escrituras autorizadas como os Vedas, os Upanishads e o Brahma Sutra. Porque os Vedas são apaurucheya, não foram compostos por seres mortais, eles são aceitos por todos. A essência dos Vedas é os Upanishads ou Vedanta. Shri Krishna, Dvaipayana Vedavyasa, uma manifestação de Bhagavan, reconciliou as aparentes contradições dos Vedas e os apresentou na forma de aforismos curtos, condensados, ou sutras, que coletivamente são conhecidos como Vedanta Sutra. As declarações do Vedanta Sutra, como Brahma Shate Nashabdam. Sutra, Yanandamaya Vyasat. 1.5, 1.12. confirmam esta conclusão.
O Sutra Ikshate Sabdam. significa que Brahma pode ser visto e experimentado apenas através das palavras das Escrituras, pois ele é Na Ashabdam. Ele não pode ser conhecido a não ser através das declarações dos Vedas. Isso é explicado no Brahma Sutra 1.1.3. O 1.3, ó, no primeiro, fala Tato Brahma Jigyasa, deve questionar sobre quem é Deus. Aí no 3, responde como vai fazer isso, ó, Shastra Joni Twat. Brahma pode ser conhecido apenas através das escrituras. Vyasadeva no primeiro fala que deve-se questionar ou indagar sobre Deus. Mas como? Aí ele fala no 3, Shastra, escritura. Ó, isso deve ser Deus, esse Deus que deve ser indagado, só pode ser conhecido e experimentado através do Shastra, escritura. Mas de nenhuma outra forma. Ou seja, Deus pode ser conhecido através das escrituras. A gente lê, pratica, compreende como ele é, formas, características e vai praticando. Com o tempo, isso vai ficando experimentado. Ou seja, vai experimentando essa relação. Então você vê, desde o começo, a escritura é importante. E mesmo no final, segue as escrituras, porque depois vai ter sentimentos devocionais que devem estar de acordo também com as escrituras. Então as escrituras são a guia, Sadhu e Sastra, a escritura e os Vaishnavas. Essas duas coisas. Então, Brahma só pode ser conhecido e experimentado através das escrituras. Escrituras Bhagavata, ou as escrituras Gita, Bhagavata, Vedanta Sutra, etc. E o Bhakta Bhagavata, que é a escritura viva, que é o Acharya ou Vaishnava. Brahma é o tópico. Brahma é o tópico estabelecido pelos Vedas, portanto, ele não é indescritível. Como ele é experienciado? Para responder esta pergunta é dito: o Supremo, cuja natureza é cheia de bem-aventurança superlativa, pode ser visto e experienciado através da prática de Bhakti. Estas declarações estabelecem que para Brahma é o perfeito, ou completo conhecedor do campo do corpo, e a diva que vê e experimenta. Não, e a diva que vê e experimenta ele. Ou executa Bhakti a esta personalidade que é composta de bem-aventurança, é o conhecedor parcial ou secundário do campo. Além disso, de acordo com o Brahma Sutra 2.3.16, a diva é descrita como sendo um kshetragya parcial. De acordo com o Brahma Sutra 2.3.39, para Brahma é aceito como kshetragya completo e ele é superior à entidade viva. Neste verso, a palavra rishi, sábios, se refere às literaturas escritas por santos como Vasista, e Chanda, métrica do sânscrito, se refere a outras literaturas védicas. No Taittiriya Upanishad 2.1.2 é dito: dentre as entidades conscientes, existem 5 graduações do Purusha. Desfrutador, aqueles que são conscientes apenas da comida, conscientes apenas da vida, conscientes da mente, conscientes da alma e conscientes apenas do deleite. Os primeiros 3 representam a consciência centrada no corpo inerte ou material. Diferentes destes é a diva, que, como conhecedor do corpo material,
é o Kshetra Gya secundário. Distinto destes dois é a superalma. E ele, superalma Paramatma, é consciente da alma. Anandamaya Purusha. Este Anandamaya Purusha é Parameshvara, o regulador de tudo, o testemunho de tudo e o Kshetra Gya original. Parameshvara Bhagavan é conhecedor do campo, conhecedor original, regulador de tudo e testemunho de tudo. Chama também Shakshi, aquele que testemunha as nossas ações nesse mundo para dar o resultado depois. Ele é o conhecedor do campo original. O segundo conhecedor é a gente, a diva, a alma. Aí depende do que ela vai conhecer, igual falou aqui. Tem uns que conseguem saber conhecer o que ele vai comer todo dia, por exemplo. Ou o que ele vai desfrutar, conscientes apenas da vida, o que vai fazer da vida. Aí depende da consciência do que esse segundo conhecedor realmente conhece. Por isso que fala que esses, na verdade, não são conhecedores. Só alguém que está praticando vida espiritual pode ser real conhecedor do corpo. E o sintoma é o quê? Que ele vai ver o corpo como uma forma de liberação para servir Bhagavan. Aí o corpo vai ser um veículo, igual fala Prahlada Maharaj falou para os amigos de escola dele, de 5 anos de idade, que apesar que o corpo é temporário, ele pode conceder o maior benefício de todos os corpos, e nas outras 8 milhões de espécies não pode conceder, apesar que o corpo humano é temporário, ele pode fazer isso, que é conectar a alma com Deus. Pode servir como veículo para isso, porque no corpo de animal a gente não pode fazer isso. Aí no corpo de humano ele pode ser um bom veículo para liberação através de servir Deus e progredir no processo de Bhakti, só no corpo humano. Ele pode ser um veículo para isso. Se a gente usa o corpo para isso, aí a gente pode ser chamado desse segundo Kshetragya, realmente conhecedor do corpo. Bhagavan sendo o primeiro e a alma sendo esse segundo. A gente deve tentar levar a vida de maneira que a gente faça as coisas de forma pura, de acordo com as escrituras, nada seja contra as escrituras, porque senão vai ser pecado. Aí a gente vai ter que pegar depois o fruto, além de atrapalhar também o nosso processo. Por isso que antes da iniciação, a primeira coisa que pede é 4 princípios: não carne, nem peixe, nem ovo, não sexo ilícito, não intoxicação, nem café, cafeína, cigarro, drogas em geral, álcool, e não jogos de azar, ou não lidar com muito dinheiro. Primeiro pede essas coisas, e depois a pessoa pode começar a praticar Bhakti. E aí tem as regras relacionadas direto com o Bhakti, que essas outras é só para uma vida humana apta para praticar a vida espiritual, não é diretamente com Bhakti. Mas através disso a gente pode praticar Bhakti e levar a vida de forma pura. E aí seguindo as regras de Bhakti, principalmente antes de iniciar, escutando com fé, orando por misericórdia através do Mahamantra, aí pode progredir. A pessoa vai ver que o que ela achava que era muito difícil, na verdade não é tão difícil assim. Se ela tiver perseverança, continuar firme, ela vai ver isso. Ficou claro aí esse tópico Kshetra, Kshetragya, os dois conhecedores do campo, Paramatma, que falou aqui? Sim ou não?
Sim. Sim? Semana que vem, se perguntar, Muito vai bom. saber, Giovana? Vou tentar. Ué, sim, depois vou tentar? Não, é que às vezes as palavras para a gente explicar. Não, entendimento. Eu Não, perguntei se entendimento, sim, sim, entendeu, não sim. as Não, palavras. entendi. Ah, quem entende não esquece, não, você sabe, né? Uma vez Não, entendi. entendido, depois pergunta, a pessoa sabe. Se decorar é que esquece. Entender, uma vez entendido, esquece mais não. É, não pode escutar, aí escutou hoje, aí dormiu. Amanhã acabou, vai outras coisas, esqueceu. Aí que adiantou escutar? Entrou num lado, saiu no outro. Não entrou nada dentro. Aí não valeu nada, perca de tempo, né? 2 horas por semana jogado fora. Essas coisas devem ser refletido, escutado, refletido, deixar entrar, ficar com aquilo na cabeça, refletido. E aí uma vez que entra, não sai mais. Aí se escutar, ah, entendi. Aí dorme. Aí amanhã já vem outras coisas. Esquece, não reflete. Aí depois da manhã já esqueceu. Aí vai ser igual o passatempo de Dundukari, dos fantasmas que escutaram esse chamado Bhagavad. Só um fantasma foi liberado. Porque os outros fantasmas escutavam e ia dormir depois. Dundukari não. De madrugada ela ficava refletindo o que ela escutou dos sábios naquela assembleia. Os outros fantasmas iam dormir. Nenhum dos fantasmas que foi dormir e esqueceu, nenhum foi liberado. Só Dundukari foi liberado. E perguntaram por quê. Porque ela não foi dormir, ela ficava refletindo sobre o que escutou. É igual o passatempo de Kalidas, do rei. Estava na assembleia, Kalidas, que era o principal sacerdote, chegou, pegou um crânio de alguém morto, botou na mesa, na assembleia dos sábios e perguntou: vocês são sábios, quero que você me responde se essa pessoa que morreu pelo crânio, se ela era inteligente ou tola. Aí eles falaram: como que vai saber? Já morreu. Aí Kalidas pegou, me dá um pedaço de bambu e enfiou aqui no orifício auricular do crânio. Aí ele enfiou aqui e saiu desse lado. Kalidas falou: tá vendo? É tolo. Essa pessoa, quando estava em vida, era tolo. Por quê? Porque tudo que ela escutava saía aqui, ó. Ela era tola. Se eu botasse o bambu aqui, entrasse no crânio e entrasse aqui, para dentro dele, então ela era inteligente. Então, vários passatempos que deve escutar e refletir depois. E se alguém é sério nisso, ele vai refletir nisso dia e noite. Vai ser o principal. Se não, do contrário, que vai refletir. Ah, como eu devo ganhar mais dinheiro? Como minha família está passando? Apego mundano. A mente vai ficar ali. Aí se a gente reflete nisso, a mente vai ficar em Cristo. O objetivo da vida é esse. Então aí não vai esquecer mais. Deve prestar atenção nisso. É isso aí que vai trazer resultado. Amanhã é cada Tite. Vamos lá, vamos cantar alto aí, todo mundo. Quem puder, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama,
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Jaya Gurudev, Gurudev. Jaya Gurudev, Gurudev, Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
Nitai Gaura Nitai Gaura Haribo. Haribo, Haribo, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. जय श्री श्री गुरु गौरंग राधा गोविंद देव की जय। श्री गुरुपाद पद्मों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत्ता श्री शिवाज शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री शिवाज शिल भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। रूप गुरुवाह की जय। सद्गुरु प्रभु की जय। पंचात्मा श्री गौर हरि की जय। श्री धाम की जय। श्री अर्जुन की जय। श्री कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री भगवान सिंहदेव की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। Acharya Srila Haridas Thakur ki jai. Todos os glórias devotos reunidos que jai. Shri Harinama Sankirtana ki jai. Hari Gaur Premanande Hari Hari Bol. Haribo. Boa noite a todos. Haribo.